Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês também estejam bem. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre a Revolução Industrial, tema que foi abordado durante a aula Paraná dessa semana, tá? Então, hoje, dia 16 de abril de 2020, eu estou fazendo um resumo sobre o que foi falado durante a semana. Então, olha só, na página 32 do livro de vocês, vocês vão ter lá especificando do artesanato à maquinofatura. O artesanato, gente, é quando a pessoa pega a matéria-prima e transforma ela em um produto final. Um exemplo disso é a pessoa vai até a ovelha, tosa a ovelha, tira essa lã, fabrica a lã e da lã ela vai fabricar uma roupa, vamos dizer assim. Então esse é um trabalho artesanal. Após o século XV, que a gente vai ter as grandes navegações, onde novos territórios vão ser explorados e as nações europeias elas vão lucrar muito com isso, a gente vai ter as manufaturas. Manufaturas é quando as pessoas elas começam a montar pequenas fábricas lá nas suas casas e elas contratam pessoas em troca de salário, tá? Então, pessoas vão vender sua mão de obra, elas vão disponibilizar a matéria-prima e essas pessoas contratadas vão fabricar o produto. Então, isso é chamado de manufatura, bem diferente de artesanato. Quando, então, começam a surgir as máquinas a vapor, os teares mecânicos, a gente vai ter uma necessidade grande de mão de obra. E por que a Inglaterra saiu na frente? Porque ela é a pioneira. Porque lá na Inglaterra tem mão de obra barata, na Inglaterra existe muita matéria-prima, a Inglaterra, geograficamente falando, ela está muito bem localizada, né? As ilhas da Grã-Bretanha, então tem saída para comercializar por todos os lados, esse também é um fator importante. E vamos lembrar da Revolução Puritana. Os puritanos, eles não condenam o lucro, pelo contrário, então eles acham que o lucro é importante para a vida. O lucro, ele é benéfico. Então, quando os puritanos, eles conseguem, né, a Revolução Puritana, que vocês estudaram na outra aula, que eu abordei isso em outro vídeo, a gente vai ter também a Inglaterra como um passo à frente a essa Revolução Industrial, quando os puritanos conseguem dar um passo, né, a esse poder na Inglaterra. Então, esses são fatores que impulsionaram a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. Tivemos os atos de navegação dentro do governo de Oliver Cromwell, eu também especifiquei isso no outro vídeo. Esses atos de navegação, a Inglaterra antes ela necessitava de navios holandeses para poder manter o seu comércio. A partir desse documento dos atos de navegação, a gente vai ter então a Inglaterra com total autonomia para circular com seus navios por todos os lados. Então, nesse momento, ela vai ser a poderosa dos mares. Um fator muito importante que favoreceu ao crescimento demográfico e as fábricas que conseguissem mão de obra foi a lei dos cercamentos, que já acontecia na Inglaterra, mas nesse momento ela vai ser muito ampliada. Então, essa lei dos cercamentos, ela vai... os grandes proprietários, eles vão tornar essas propriedades privadas. Vão retirar de lá os pequenos proprietários. Esses pequenos proprietários não vão ter o que fazer da vida, né? Ou passam fome, ou vão para a cidade, para as fábricas, trabalhar e vender a sua mão de obra. E essa lei dos cercamentos, então, ela vai favorecer muito ao fornecimento de matéria-prima para essas fábricas. Então, vamos cercar todas essas terras, vamos colocar muitas ovelhas e vamos vender a lã para ser fabricada dentro dessas fábricas. E esses camponeses,
que eles eram camponeses, e a partir do momento que vão para as fábricas vão se tornar operários. Aí a gente tem o surgimento dessa classe social que até então não existia, que é o operariado. E também a gente vai ter a consolidação da burguesia. A burguesia, eles são os donos das fábricas, né, dos meios de produção. E o operariado, as pessoas que vendem a sua mão de obra para esse burguês, para essa fábrica. Porém, as condições dentro dessas fábricas eram péssimas. Muitos acidentes aconteciam, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam, e as mulheres e as crianças, gente, as condições delas eram piores ainda, porque ganhavam metade do salário ou menos da metade do salário. E os acidentes eram frequentes, acontecia, e eles não tinham nenhum direito, não tinham lei trabalhista, se fosse mandado embora, né? Hoje a gente tem o seguro-desemprego, na época não tinha. Claro, com o passar do tempo eles começaram a se rebelar, né? Movimentos surgiram, o movimento cartista, o movimento ludista, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. Então, gente, a Revolução Industrial ela é uma mudança de estrutura. Foi nesse momento que o capitalismo industrial ele se consolida de fato. E a gente conhece, né, o capitalismo tal qual ele existe hoje, nesse capitalismo, né, a busca intensa pelo lucro. Tá? Então, esse é um resuminho do que foi falado nas aulas da semana. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e se cuidem.